Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Lucas 6, dos versículos 20 ao 26. E aqui Jesus está no trecho do Sermão do Monte, relatado pelo evangelista Lucas, e ele registra de uma forma muito bem colocada e muito interessante. Jesus vai dizer aqui que bem-aventurados ou abençoados, na verdade, são vocês que não têm nada a oferecer, quando saem de cena, quando há mais de Deus do que de vocês mesmos no governo das suas vidas, quando sentem fome da verdade, porque Deus é a comida e a bebida, Ele é um alimento incomparável, né? Abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam, porque só assim poderão ser abraçados por aquele que é a fonte de toda alegria. Considerem-se abençoados sempre que forem odiados, agredidos, expulsos, caluniados, para que então desacreditem a Jesus, né? Ou me desacreditem, como está aqui na versão da Bíblia, a mensagem que você já está acostumado a eu ler aqui para você. Isso significa que a verdade está perto o suficiente para os consolar, consolo que outros não têm. Alegrem-se quando isso acontecer, comemorem, ainda que eles não gostem disso, eu gosto. E os céus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia. Meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentaram a mesma dificuldade. Mas coitados de vocês que amam seus bens materiais, vocês não receberão mais nada. Coitados de vocês que estão satisfeitos com vocês mesmos e com o que têm, vocês passarão necessidade. Coitados se vocês vivem apenas se divertindo, vocês conhecerão o que é dor de verdade. Coitados de vocês que dependem da aprovação dos outros, sempre preocupados em agradar a todos. Essa escravidão compromete a sinceridade. Lembrem-se de quantos profetas corruptos receberam a aprovação dos seus antepassados e não repitam o mesmo erro. Isso aqui, dessa forma, está na Bíblia a mensagem. E, em geral, as pessoas pensam que Jesus está falando isso para a multidão que o acompanhava ali. Mas o evangelista Lucas coloca que essa palavra aqui que Jesus diz, e o Sermão do Monte, na realidade, ele está sendo proferido para os discípulos de Jesus. Não necessariamente só os 12, mas ainda assim discípulos. Então, o que Jesus está falando aqui não é para uma multidão de pessoas, não é para todo aquele que se aproxima dele, mas é para todo aquele que decide, entre aspas, sofrer por causa de Cristo. E sofrer por causa de Cristo não é ser só perseguido, não é ser açoitado, não é ser caluniado, embora Jesus coloque dessa forma aqui, mas a gente sempre se lembra lá do cristão no Oriente Médio que sofre com o islamismo, ou na China que sofre com o comunismo, na Coreia do Norte, né? Não. Aqui Jesus está falando para mim, para você. Quando nós nos colocamos de fato debaixo da vontade de Cristo, do discipulado dele, quando nós não queremos mais mandar na nossa vida, mas nós sabemos que é ele quem determina tudo, é debaixo da ordem dele que estão as coisas, e isso aqui acontece conosco. Nós somos abençoados quando nós não temos nada para oferecer. Quando eu não quero fazer as coisas, quando eu saio de cena, como está aqui escrito nessa versão a mensagem. Quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do seu governo na vida de vocês. Quando vocês sentem fome da verdade, Ele é a comida e a bebida, Ele é um alimento incomparável. Vocês são abençoados quando sofrem por terem perdido o que mais amavam, porque só assim poderão ser abraçados por aquele que é a fonte da alegria. Então, se você está querendo andar debaixo do senhorio de Jesus Cristo, e senhorio é ter um senhor, ter um dono, ter alguém que fala, olha, é isso aqui ou não é, faça isso ou faça aquilo, não seja assim ou seja dessa forma. Quando você se coloca nessa posição, essa palavra aqui se torna uma realidade na sua vida. Quando você deixa de abraçar o que você mais ama, quando você decide abrir mão daquilo que domina você, que é um ídolo no seu coração, você então ganha a fonte de toda alegria, uma alegria inexplicável, algo que brilha dentro de você, que é a presença do próprio Jesus, é disso que ele está falando aqui.
Considerem-se abençoados sempre que forem odiados, agredidos, expulsos, caluniados. Isso significa que a verdade está perto o suficiente para os consolar, para consolar você, um consolo que os outros não têm. Então, mesmo que as pessoas gostem de nos ver sofrer ou falem mal de nós, ou julguem você pela sua vida piedosa, sua vida de frequência à igreja, sua vida de envolvimento com os trabalhos da igreja, de comprometimento com a sua igreja. Comprometer-se não é só ir ao domingo na igreja. Comprometer-se é, antes de tudo, pregar o evangelho a outras pessoas e ser igreja, fazer parte dos ministérios, ajudar a construir uma igreja. E se alguém fala para você que você é um bitolado, que você é um doido, que você dá dinheiro para o seu pastor, isso não é problema, porque você está sendo abraçado ao mesmo tempo por Jesus, você está sendo consolado por Ele. Ele está mostrando para você ao mesmo tempo quem Ele é na sua vida. Então isso é motivo de alegria. Isso é motivo de nós orarmos pelas pessoas para que elas tenham os olhos abertos e um dia estejam na posição em que nós estamos. Então, há sempre que se comemorar na vida do cristão. Porque ainda que as pessoas zombem e ainda que alguns cristãos não gostem de estar debaixo do senhorio de Cristo, quando nós fazemos isso, quando nós nos colocamos na posição de nos tornarmos discípulos de fato, os céus aplaudem. Os profetas e as testemunhas de Cristo que estão lá, enfrentaram a mesma dificuldade, aplaudem, reconhecem o esforço. Então a vida cristã ela não é apenas do esforço do que nós fazemos, mas esse esforço também conta. Então, coitados dos que amam os bens materiais. Não porque nós somos vingativos ou Cristo é vingativo, é apenas porque eles não receberão nada em troca disso. Um dia a doença vem e todo o dinheiro guardado vai para o tratamento. Um dia, sei lá, a pessoa morre e a empresa fica para os filhos e os filhos levam a empresa à falência. Então toda uma vida construída em torno dos bens materiais, ela se desfaz. Um dia, os laços familiares que a pessoa tanto lutou para manter se desfazem com uma traição, com uma morte, com uma separação, com uma briga. Então aqueles que estão apegados às coisas materiais deste mundo, à sua beleza física, à sua reputação, não receberão nada em troca. Por quê? Porque são coisas vazias. Aqueles que vivem apenas se divertindo, eles se divertem para se distrair de algo ruim que acontece na vida deles, ou de algo que eles não gostam de ver quando olham no espelho, quando olham para dentro de si mesmos. E quando nós nos colocamos debaixo do discipulado de Jesus, a mudança vem de dentro para fora. E aí as contradições do evangelho aparecem. E eu não posso falar muito disso para você aqui, porque você precisa viver isso para você saber o que é. Então ore com fé, para que você seja um discípulo de Cristo, para que Ele seja Senhor sobre a sua vida, para que Ele te mostre o que falta para você ser de fato um discípulo dEle, se você ainda não é. E para que essas palavras aqui descritas pelo evangelista sejam uma realidade na sua vida, e não algo que alguém através do YouTube tenta falar para te convencer. Afinal, não é isso que eu estou fazendo aqui. Deus abençoe você. Até amanhã.